Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Ainda em pé, mais um minutinho só. Convido você que tem sua Bíblia para abri-la no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 15, nós vamos ler apenas um versículo, versículo de número 26. Êxodo 15, 26. Diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sará. Aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, a nossa campanha Haja Paz dentro de teus muros, na direção que o Espírito Santo nos deu, nós estamos tratando, vamos fazer isso até o final da campanha, a respeito dos nomes redentores de Deus. Amém, irmãos? Amém? Deixa-me perguntar, tem alguém entre nós que é a primeira noite que você vem na campanha? Você não pôde estar aqui nas noites anteriores, nas quartas-feiras anteriores, tem alguém? Nós temos pessoas aqui, nós temos irmãos aqui, vidas que estão aqui na primeira noite da campanha. Tenho certeza que Deus tem algo especial para a tua vida também, para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Eu quero aqui só para recordar, irmãos, e para colocar uma base, para dar uma base para esses nossos queridos irmãos que estão hoje pela primeira vez na campanha, que esta campanha, irmãos, é uma campanha onde nós, cada um de nós, temos que interagir efetivamente. O que isso significa? Significa que não é apenas você sair da tua casa, estar aqui nesta noite, participar deste culto, receber uma oração, e as coisas então todas vão mudar e vai se encaminhar da forma como você deseja. É claro que o nosso Deus, Ele é poderoso, e é essa a nossa fé, a nossa confiança, porquanto a palavra de Deus diz que nós somos ouvidos nas nossas orações, nas nossas petições, o Senhor nosso Deus é poderoso, mas nós colocamos como base para esta campanha, nós orarmos pelo nosso lar, nós orarmos pela nossa casa, nós orarmos pela nossa família, você orar pela sua casa, você orar pela sua família, não é o pastor orar por você, não é o irmão, um obreiro orar por você, é você orar, nós orarmos, todos nós orarmos todos os dias em favor da nossa casa, em favor da nossa família. E o primeiro nome, e nós vamos aqui nos ater apenas ao primeiro nome, que é a base da nossa campanha, e depois nós já vamos para a noite de hoje. O primeiro nome que o Senhor trouxe ao meu coração, e que nós pregamos no primeiro dia desta campanha, é Jeová Samá. Amém, irmãos? O que significa Jeová Samá? O Senhor está aqui. Em hebraico, Jeová Samá é o Senhor está aqui, ou o Senhor está ali, ou o Senhor está presente. Aí dissemos, e eu estou repetindo agora, se nós queremos de fato, a paz para o nosso lar, a paz para a nossa casa, a paz para a nossa família, em primeiro lugar que nós temos que buscar é Jeová Samá. Em primeiro lugar que nós temos que buscar é a presença de Deus. Amém, irmãos? Não é possível que haja paz, não é possível que as bênçãos do Senhor aconteçam sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sem a presença de Deus. Na segunda noite nós falamos a respeito de Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, aquele que nos traz direção.
É impossível nós recebermos a bênção, a graça do Senhor, termos paz no nosso lar, sem a presença e sem a direção do Senhor. Aí na noite passada, nós falamos na direção do Espírito Santo a respeito da provisão, tão importante, tão necessária, para que nós tenhamos paz. As nossas necessidades, e aqui no sentido mais amplo, mais geral, elas precisam ser atendidas, e para isso nós temos Jeová Jirê, o Deus da provisão. Amém, irmãos? E eu gostaria que você entendesse que quando nós procuramos conhecer um pouco da cultura hebraica, logo nós vamos entender que para os judeus, o nome ele é muito importante, o nome ele é muito significativo. Para um judeu, o nome não expressa apenas, revela apenas a identidade de alguém, mas para o judeu o nome ele revela também e especialmente a personalidade, quem de fato aquela pessoa é, através do nome. Nós não temos essa cultura, nós damos o nome porque achamos bonitinho, nós damos o nome porque era um jogador de futebol que nós homens apreciávamos, ou porque era um cantor, ou porque era isso, ou porque era alguém da família, ou porque, enfim, poucas pessoas na nossa cultura levam em consideração o peso que existe de fato em um nome, mas para os judeus não é assim. O nome ele revela, ele reflete a personalidade. Todos os nomes bíblicos, se nós procurarmos ver a sua definição, nós vamos chegar a esse entendimento. Mas um dos nomes, que sempre nos vem à mente quando nós falamos acerca disso, dentro da palavra de Deus, é o nome de Jacó. É um nome que sempre salta à nossa mente quando nós estamos tratando a respeito de nome. Porque quando você estuda a respeito deste nome, você vai ver que Jacó significa suplantador. Suplantador. O que é o suplantador? O suplantador é aquele que quer prevalecer. Jacó, desde o seu nascimento, ele quis prevalecer. Prevalecer sobre quem? Prevalecer sobre seu irmão, Esaú. Jacó era gêmeos com Esaú. Só que Esaú foi o primogênito. E dentro das próprias leis judaicas, o primogênito ele era privilegiado numa série de coisas. E a palavra de Deus diz que quando Jacó sai do ventre de Rebeca, ele vem segurando, no calcanhar de seu irmão. Ele já queria ali passar na frente. E a história da vida de Jacó sempre foi essa, sempre querendo passar na frente, sempre querendo passar adiante, sempre querendo prevalecer sobre o outro, suplantador. E para que ele alcançasse os seus propósitos, nós que conhecemos a história de Jacó, sabemos que ele chantageou seu irmão, quando Esaú chega em casa cansado, com fome, de um investimento mal sucedido, porque ele foi fazer uma caçada e não deu certo, não conseguiu apanhar nada, não conseguiu caçar nada, chegou para casa, sentiu o cheiro daquela sopa que Jacó havia feito, ele morto de fome, pediu ao seu irmão que lhe desse um pouco daquela sopa, daquele guisado. Ele falou: eu só te dou se você transferir para mim o teu direito de ser o primogênito. E aí Esaú, que também não dava muita importância para a sua primogenitura, ele simplesmente entregou nas mãos do irmão. Quando chegou o tempo em que Isaac deveria abençoar seus filhos, a palavra de Deus diz que Jacó foi à frente. Enquanto Esaú tinha saído para uma caça, Jacó ali, ajudado pela mãe, auxiliado pela mãe, acabou enganando o próprio pai. Então, é isso que nós estamos dizendo. Só que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito na vida de Jacó, e quando Jacó teve um encontro verdadeiro com Deus, então, naquele dia, o seu nome foi mudado. Não será mais Jacó,
não será mais suplantador, não será mais aquele que quer ganhar a qualquer custo, não será mais aquele que quer prevalecer de qualquer forma, não é? Você agora será príncipe de Deus, Israel. Amém, irmãos? Israel, príncipe de Deus. Então eu estou falando isso, irmãos, para que você entenda que na cultura hebraica, na cultura judaica, o nome tem peso. Agora preste atenção, se o nome de um homem tem peso, quanto mais o nome de Deus. Nós estamos falando dos nomes redentores de Deus. Então os nomes que nós já citamos aqui, já falamos a respeito de Jeová Samá, já falamos a respeito de Jeová Nissi, já falamos a respeito de Jeová Jirê. Hoje nós vamos falar a respeito de Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Amém, irmãos? O Senhor que te sara. Não fala só a respeito da identidade, nem tampouco fala somente da personalidade, mas fala da unção, fala do poder de Deus. Quando eu invoco o nome redentivo de Deus, eu estou trazendo para mim, irmãos, trazendo para a minha vida, trazendo para a minha casa, para a minha família. Quando você faz isso, você está trazendo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, o poder de Deus, a unção de Deus. Amém? O que é interessante, irmãos, o que é interessante é que quando nós olhamos para Jeová Nissi, o nome do Senhor, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é aquele que me guia, aquele que me orienta, não é? Quem foi que disse, o Senhor é a minha bandeira? Quem foi que disse Jeová Nissi? Foi Moisés. Moisés, ele disse, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é Jeová Nissi. Quem é que disse, o Senhor é provisão, o Senhor é o provedor, o Deus que proverá? Jeová Jirê. Quem falou? Abraão foi quem falou. Amém, irmãos? Mas é interessante que quando nós olhamos aqui para este texto, do versículo 26, eu gostaria que a Araceli me ajudasse, colocasse novamente o versículo 26 para nós. Observe bem, aqui o Senhor fala, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui não é Moisés que está falando, aqui não é Abraão que está falando, aqui não é Josué que está falando, aqui não é qualquer outro que está falando. Quem é que está dizendo, eu sou o Senhor que te sara, eu sou Jeová Rafá? O próprio Deus. Amém, irmãos? O próprio Deus se identifica, o próprio Deus se apresenta. Não é Moisés apresentando, este é Jeová Nissi, ou Abraão dizendo, este é Jeová Jiré. É o próprio Deus dizendo, eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara. Amém? E é interessante ainda, e você começa a pensar, e o Espírito Santo vai falando e vai tratando a respeito dos nomes redentores de Deus. Quando o Senhor atrai Moisés, ainda quando Moisés cuidava ali das ovelhas de Jetro, seu sogro, ali no deserto, e a palavra do Senhor diz que Moisés é atraído pela presença de Deus, numa sarça que ardia em chamas e não se consumia, e ele se aproxima, e Deus fala com ele, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Aí Moisés ouve aquilo, obedece à voz de Deus. O Senhor fala, olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto o choro do meu povo, o clamor do meu povo, que é escravizado lá no Egito, e eu desci para livrá-los, e eu quero que você vá lá e diga a Faraó para deixar sair o meu povo para prestar-me culto. Vai lá e diga para Faraó deixar sair o meu povo para realizar festa para mim no deserto. Vai lá, Moisés, e faça isso. Moisés tomou um susto. Falou, Senhor, mas como que eu vou chegar no Faraó e dizer para ele que o Deus dos hebreus falou para ele libertar os seus escravos para ir prestar culto para ele, oferecer sacrifícios, fazer festa? Se o Faraó perguntar para mim, quem é o seu Deus? O que eu falo?
E aí o Senhor disse para ele: Moisés, diga para Faraó, o eu sou me mandou até ti. Amém, irmãos? Qual é o seu nome? Diga que o eu sou me mandou até ti. O eu sou quem, irmãos? O eu sou o Jeová Samá, o eu sou o Jeová Nissi, o eu sou é Jeová Jireh, o eu sou é Jeová Rafá, o eu sou é o Deus que você precisa e que eu preciso e que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. É o Deus que nós precisamos para que haja paz dentro dos nossos muros. Amém, irmãos? O eu sou. Louvado seja Deus. Então veja bem, e aí Deus foi se revelando. A princípio Deus disse: vai lá e diga que o eu sou mandou você aí. Quando você fala o eu sou, fica uma coisa até vaga, dura até de entender, o eu sou. Mas aí você vai lendo a palavra, você vai entendendo: eu sou o Deus que está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou o Deus que te dou direção, eu sou o Deus que te orienta, eu sou o Deus que provê para todas as tuas necessidades. E nesta noite Deus está falando: eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Se ouvirdes a minha voz e guardares os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Queridos irmãos, esta campanha Haja Paz Dentro de Teus Muros, como o próprio nome sugere, nós buscamos paz, né? No sentido pleno da palavra. E todos nós sabemos, eu sei tão bem quanto você também sabe, você que está em casa sabe, né, que quando uma enfermidade chega até a nossa casa, quando uma doença chega até a nossa casa, não é fácil ficar em paz. Amém, irmãos? Ainda que creiamos em Deus, ainda que confiemos em Deus, mas se existe alguma coisa que mexe de fato com a nossa estrutura, é quando chega uma enfermidade, seja na gente mesmo ou em alguém da nossa casa, em alguém da nossa família. A doença, a enfermidade é alguma coisa que realmente nos desestabiliza, não é? Eu escrevi aqui: esta campanha, como tem sido dito desde o início, fala da paz no lar, e nós sabemos que existe algo que tira a paz, que mexe com a família, são as enfermidades, não é? As enfermidades. Mas, para a alegria do meu coração e do teu coração, o Jeová Samá, o Deus da presença, é também o Jeová Rafá, o Deus que sara. Se você tem a presença na tua casa, e eu quero aqui relembrar os irmãos, né, e passar para aqueles que não puderam estar aqui na primeira noite, para atrair a presença de Deus, 3 pontos, 3 coisas são fundamentais. A primeira delas que nós falamos naquela ocasião, que atrai a presença de Deus, é a santidade. A santidade. Então tire da tua vida tudo aquilo que não se alinha com a santidade de Deus. Tire de dentro da tua casa tudo aquilo que não se harmoniza com a santidade de Deus. A santidade atrai a presença. O segundo ponto que nós já falamos no primeiro culto a respeito da presença de Jeová Samá é o louvor. Louvar ao Senhor, né? E nós dissemos que o louvor é a expressão de gratidão da alma daquele que recebeu algo da parte de Deus. É por isso que os Salmos de número 103 diz: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O louvor é a expressão de gratidão da alma. E a adoração é o terceiro ponto. Adorar é reconhecer a Deus, né? Quem Ele é, independente do que Ele fez ou do que Ele vier a fazer. Reconhecer a Deus. Então a adoração é a expressão do Espírito em reconhecimento a quem Deus é. Quando nós temos o Deus da presença, quando nós temos Jeová Samá, nós também podemos ter Jeová Rafá na hora da enfermidade.
nós também podemos ter o Deus que sara na hora em que nós estamos enfermos ou que alguém da nossa casa está enfermo. Preste atenção, irmãos, eu quero dizer algo que não é nenhuma novidade, mas me veio ao coração de compartilhar isso com você. As enfermidades são consequências do pecado. Amém, irmãos? Mas redobre a sua atenção aqui para você não interpretar errado o que o pastor vai dizer. Enfermidades são consequências do pecado. Mas nós não estamos falando necessariamente de um pecado que você tenha cometido, ou de um pecado que eu tenha cometido, ou do pecado que alguém da nossa casa tenha cometido. Não é disso que se trata. E às vezes as pessoas elas interpretam errado. Às vezes ela vê alguém padecendo de uma enfermidade, algum mal, e sem nenhum temor, ela aponta o dedo e ali deve ter pecado. É interessante, irmãos, porque até nos dias de Jesus aconteceu isso aí. Trouxeram um homem cego à presença de Jesus, um cego de nascença, para que Jesus o curasse, e logo os discípulos já ficaram curiosos, já ficaram ali questionando: Senhor, quem é que pecou? Foi ele que pecou? Foram seus pais que pecaram para que ele nascesse assim? O Senhor falou: não foi nenhum deles, não foi nem ele nem seus pais. Amém, irmãos? Então, não podemos jamais, atribuir, na vida de alguém que está doente como consequência de um pecado que ele tenha cometido. Mas você pode perguntar: pastor, mas o senhor disse que a enfermidade é consequência do pecado. E é verdade, do pecado cometido lá no Éden. Amém, irmãos? Foi por conta da queda do homem, foi por conta do pecado do homem, da desobediência do homem à vontade de Deus, do desejo de independência do coração do homem, porque esta é a raiz do pecado, cometido por Eva, cometido por Adão, o desejo de ser livre de Deus, independente de Deus. Foi este pecado que trouxe não apenas a enfermidade, mas o pacote do juízo, da maldição que se derramou sobre a humanidade. O homem não era para ficar velho, o homem não era para ficar enfermo, o homem não era para morrer, o homem não era para sofrer, a mulher não era para sofrer. Nós sabemos que tudo isso, irmãos, que a humanidade vive desde a queda de Adão, e será assim até a consumação dos séculos, é consequência do pecado. Agora, preste atenção, por trás da desobediência do homem, quando nós falamos homem aqui, estamos falando no sentido genérico, ser humano, foi motivada por uma ação maligna, por uma ação do diabo. Satanás conseguiu seduzir a mulher, Satanás conseguiu, usando a mentira, enganar a mulher e fazer com que ela desobedecesse a ordem do Senhor. Então o pecado foi uma ação maligna. Se nós estamos falando que a enfermidade é consequência do pecado, nós também temos que chegar à conclusão de que a enfermidade é algo maligno. Amém, irmãos? Você concorda? A enfermidade é algo maligno, não estava nos planos de Deus, não estava nos propósitos de Deus. A enfermidade aconteceu como consequência do pecado, da desobediência. Se a desobediência aconteceu por ação do diabo, logo o pecado ele é diabólico, ele é maligno, e tudo aquilo que acarretou por conta disso. Então nós podemos falar sem medo de errar, com toda a convicção de que a enfermidade é algo diabólica, algo do diabo. Mas preste atenção, irmãos, o que agrada o meu coração, quando eu penso sobre isso, quando eu reflito sobre isso, é que a palavra do Senhor nos diz através de João em uma das suas cartas, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém, irmãos? O diabo ele veio e conseguiu subjugar a raça humana, mas na plenitude dos tempos, Jesus Cristo se revelou
para desfazer as obras do diabo. Então, tudo aquilo que Satanás e seus demônios têm projetado contra a sua vida, têm planejado contra a sua vida, planejado contra a sua casa, planejado contra a sua família, em qualquer área da sua vida, você tenha certeza absoluta que o Senhor Jesus Cristo já desfez lá na cruz do Calvário. Já desfez, Ele não vai desfazer. O sacrifício já foi feito, e o sacrifício foi completo, e o sacrifício foi pleno, e a palavra de Deus através de Paulo diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que muitas vezes nos falta, irmãos, é a condição, é o entendimento, é a compreensão, para nós trazermos a realidade da nossa existência, aquilo que o Senhor Jesus Cristo já operou, mas Ele já operou. Amém, irmãos? Preste atenção, nós estamos já nos encaminhando para o final. Isaías capítulo 53, verso 4. Vamos ver o que diz esse texto. Isaías 53, 4. Isaías, o profeta messiânico, 700 anos antes de Jesus nascer, usado pelo Espírito Santo, ele escreveu: verdadeiramente ele tomou sobre si. Ele quem? Jesus. Aqui ele está falando do Messias de Israel. Verdadeiramente, e veja bem, irmãos, o verbo. Não está dizendo aqui, vamos pensar, Isaías está 700 anos atrás, então ele está falando lá na frente. Então ele deveria ter dito, verdadeiramente ele tomará sobre si. Está escrito tomará? Não. Está escrito o quê? Que ele tomou. O Senhor Jesus Cristo já tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou. Tomou, passado, e levou. Amém, irmãos? Mas por que Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, diz que ele já tomou, que ele já levou? Porque a própria palavra de Deus diz que o Cristo, o Messias, que se revelou há cerca de 2000 anos atrás, e foi lá para a cruz do Calvário, na verdade, na eternidade, ele já foi crucificado, sacrificado, antes da consumação dos séculos. O sacrifício do Senhor Jesus já tinha acontecido para a remissão dos nossos pecados e para a cura das nossas doenças, das nossas enfermidades. No mundo espiritual, o sacrifício do Senhor Jesus já se realizou. Apenas questão de 2000 anos atrás, ele se materializou. E então, meu querido irmão, minha irmã, ainda 700 anos antes de Jesus nascer, o Senhor Jesus já tinha feito um sacrifício por mim e por você e por toda a humanidade. Hoje nós sabemos que esse sacrifício efetivamente, literalmente, humanamente, já aconteceu. Então, se esse sacrifício já aconteceu, se Jesus já desfez as obras do diabo, a palavra de Deus através do apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, ele cravou lá na cruz a cédula que era contra nós, e ele expôs ali o nosso inimigo e adversário e triunfou dele. Amém, irmãos? O Senhor Jesus Cristo triunfou. Então, tudo aquilo que eu e você, meu irmão e minha irmã, necessitamos, já foi conquistado por Jesus lá na cruz do Calvário. Quando nós olhamos Lucas capítulo 7, versículos 20 ao 22, o Senhor Jesus feito homem, o Messias, o Cristo feito homem, e habitando aqui entre nós, ele veio expressar o poder e a unção de Jeová Rafa, o Deus que sara. Diz a palavra de Deus, e quando aqueles homens chegaram junto dele, quem eram esses homens? Discípulos de João Batista. João Batista estava preso, estava encarcerado, ouviu falar a respeito daquilo que Jesus estava fazendo. João Batista vai e diz aos seus discípulos, vai lá e conversa com ele. É o que nós vamos ler aqui. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, o que fez o Senhor, irmãos? Curou muitos de enfermidades.
Jesus poderia ter dado uma resposta simples aos discípulos de João. Não, vai lá e diga para João que sou eu mesmo. Amém, irmãos? Poderia ter sido assim ou não? Claro que poderia. Os discípulos perguntaram: Senhor, mestre, João nos mandou a ti perguntar se tu és o Cristo, aquele que havia de vir, ou se nós esperamos outro. Não, volta lá e fala para João que sou eu mesmo, o Messias. Mas não foi assim. O texto é claro. Quando os discípulos de João perguntaram se ele era o Cristo, se ele era o Messias, na mesma hora, diz o Senhor, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Aqui, irmãos, estava a unção de Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Cristo manifestou aqui durante o seu ministério terreno a unção de Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Olha, vai lá e diga para João, que, verso 22, vamos ver. Respondendo então Jesus disse: ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Amém, igreja? Tem alguma coisa que o Senhor não possa fazer por você? Tem alguma enfermidade que você acha que o Senhor não pode curar na tua vida, ou na tua casa, ou na tua família? Aqui está, meu querido irmão, minha irmã, a unção de Jeová Rafá na pessoa bendita de Jesus. Mas o que satisfaz o meu coração ainda mais é saber que este poder e esta autoridade que estava sobre Jesus, ele delegou à sua igreja. Vamos ver Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Marcos 16. O que diz aí o Senhor, irmãos? E estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais não foi apenas para que Jesus realizasse. Os sinais não foi apenas para que os apóstolos realizassem. Os sinais não foi apenas para que a igreja do primeiro século realizasse. Os sinais é para todos aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Verso 18. Pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E o que mais, irmãos? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso a quem, irmãos? Aos que crerem. Aos que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu sou o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para encerrarmos, Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Tiago 5. O que diz o texto, irmãos? O Espírito Santo de Deus, usando o apóstolo Tiago, ele traz recomendação então à igreja do Senhor. Está alguém entre vós doente? Faça o que, irmãos? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém, igreja? Quando nós oramos com imposição de mãos, porque Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tiago, usado pelo Espírito Santo, diz: havendo entre vós algum doente, chame-se o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quando nós impomos as mãos sobre as pessoas, e quando nós ungimos as pessoas, no nome de Jesus, a unção de Jeová Rafá, o Deus que sara, se manifesta. Amém, irmãos? Se manifesta. Coloque-se de pé no teu lugar, em nome de Jesus.